Quem nunca sofreu com medo da cólica do bebê? O bebê pode até não ter a cólica, mas quando o bebê chega, a gente já fica apreensivo esperando a tal da cólica. Não é isso, doutor? Sim, exatamente isso. Eu tô aqui com o doutor Luciano Assis, ele é pediatra, acupunturista e é o pediatra dos meus filhos, da Maia e do Benjamin. E eu vim aqui pedir ajuda para ele. Doutor, o que é a tal da cólica? Todo mundo não, o recém-nascido, né, a mãe vem sempre perguntando ou angustiada com essa questão da cólica, mesmo porque a cólica dá dor e a dor vai dar um desconforto, e 1 minuto de choro de uma criança, do seu filho, é mais ou menos equivalente a 5 horas de desespero. Exatamente. E a gente tem que entender o seguinte, que no início a criança tem o peristaltismo, que é um movimento do intestino meio anárquico. Ele não funciona como o do adulto. Porque ele ainda está em desenvolvimento, é isso? Agora, existe um tempo que a gente costuma observar que a criança pode ter mais cólica, que é até os 3 ou 4 meses. Então passa. Passa sim. Mas nesse meio de tempo você precisa... Esse meio de tempo parece a eternidade para a mãe e para o pai, né? Que vem a sua criança chorar. Sim, porque é um indivíduo que está chegando na casa e a mãe conhece mais, porque 9 meses esteve dentro da barriga dela. Sim. Então ela já tem uma noção se é uma criança mais agitada, se não é, se ela é muito calma, como que ela se comporta. Mas depois que ela vem ao exterior, o que acaba acontecendo? Ela começa a ter contato com tudo e com a alimentação. Que basicamente o que vai para o intestino é o que a criança ingeriu. Tá, então vamos lá. Toda criança tem cólica? Tem. Tem. Algumas sentem mais e outras menos? Sim. Tá. Tem diferença para a mãe que amamenta e para a mãe que dá fórmula? Tem bastante. O leite ideal é o leite materno. Ponto final. É pro ser humano. As fórmulas, por melhores que elas sejam tidas, elaboradas, você é uma forma que vem do leite de vaca. Então, assim, é muito nítido você perceber que as fezes, por exemplo, da criança, ela modifica quando ela está com leite materno para quando ela entra com a fórmula. Ela fica mais dura, a que toma leite de fórmula? Além de ficar mais consistente, assim, de ficar mais dura, ela também ela vai ter um cheiro diferente. Entendi. Vai ser um cheiro mais forte do que do leite materno. Pra você ter uma ideia, a questão do leite materno ela é tão importante que a absorção é muito mais rápida. Que acaba às vezes acontecendo que a criança não evacua. Às vezes a criança fica sem evacuar 3, 4 dias. O Benjamin, uma experiência própria, a Maia evacuava a cada mamada, né? Eu até usava aquela frase maravilhosa da mãe, cada mamada uma cagada. Que a mãe comemora, né, isso. Sim. Porque a gente percebe que nossos filhos eles ficam aliviados quando fazem o cocô. O Benjamin já não. O Benjamin ele faz cocô. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Eu percebo que ele aproveita absolutamente tudo, né? Qual que é o parâmetro que você tem para saber se isso está sendo natural ou não? Não tendo dor, não tendo desconforto. Porque se você não evacua e você tem muito desconforto de extensão por gases, não está sendo legal. Então a próxima pergunta é, o que a mãe come interfere, então, pode provocar cólica ou não? O que eu sugiro? Nada de industrializado. Nada. Existe algum alimento mais ou não? Nós vamos ter que observar. Falam do feijão. Então, falam do feijão. Para alguns, não faz. Para mim não fez diferença nenhuma. Eu consumo feijão e estou amamentando o Benjamin e ele não apresentou nenhum desconforto, né? Outros falam chocolate. Eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa tem um erro muito grande alimentar, porque eu só como aquilo, isso pode acarretar. Entendi. E a mãe tem que pensar que ela tem que se nutrir para poder nutrir a criança. Então ela tem que balancear a alimentação e usar um mínimo ou nada
de industrializado. Se ela quiser se alimentar com alguma coisa mais, vá ao nutricionista. Certo. E leia os rótulos. Se bem que quando você lê o rótulo, você não come nada, mas nunca... Você já para de comer tudo, vai comer só fruta, verdura. Eu tô rindo aqui, mas é infelizmente. Mas a gente tem que ter um critério. Sim. Porque o que é nos dado dentro da propaganda não é nada saudável. Então vamos lá, frutas, verduras, legumes, carnes. Sim. A gente tem que... E assim, eu sinto uma fome de leão. O carboidrato você tem que estar comendo. Você pode comer o arroz, o feijão, você pode comer mandioca, batata, cenoura, beterraba, entendeu? Eu comentei com o Dr. Luciano que depois do momento eu tenho uma vontade muito grande de comer doce. Eu preciso fazer essa reposição muito rápida. O que eu posso fazer para não cair no chocolate, para não cair no açúcar? O que você pode usar? Você pode usar fruta que tem a frutose, e você pode usar também granola com mel. Ótimo, eu adoro. Eu como todos os dias um pote de granola com banana, com morango e mel para dar essa reposição. Você repõe mesmo e você se sente mais apta a estar ali, porque se você começa a ter déficit, você vai ter sono, você não vai conseguir ter ânimo. A grande questão da mãe, nós temos que ter um cuidado com ela muito grande. Em que sentido? Ela está no momento em que ela chega e ela está sensibilizada e tem um passo para a depressão. Então, ela chora, ela fica achando melancólica, que vai cuidar da criança, não vai conseguir, ouve um, ouve outro, não sabe quem está ouvindo, não dorme, fica com medo, ouve a criança respirar à noite, já levanta. Então ele tem que ter um suporte nutricional e psicológico para incentivar e ajudar. O que ele está dizendo é assim, você quer ajudar uma mãe recém-parida? Cozinhe para ela. Não é isso. Porque a mãe, ela tem que nutrir uma criança, ela tem que dar conta de tudo o que aquela criança necessita. Bebês prematuros, tem mais chance de ter cólica? Tem sim. Você tem que pensar que ele saiu de dentro do útero, por exemplo, um mês antes de estar se formando, as coisas estarem movimentando no organismo, rim, fígado, intestino, tudo isso para poder estar atuando. E uma coisa importante de falar, a criança, ela consegue dentro da faixa do gráfico de crescimento, ela dá um pulo depois de um certo momento, o prematuro. Ele chega no gráfico dele. Isso é muito interessante de falar, porque mães de prematuro, elas têm uma angústia, né? Isso. Essa questão do ganho do peso. Ele vai ganhar no momento dele, ele tem que se alimentar menos várias vezes, mas vai chegar um momento no gráfico que ele entra no eixo da hereditariedade familiar, vamos dizer assim, entendeu? Para os bebês um pouquinho maiores que já começaram a introdução alimentar, a introdução alimentar, ela pode voltar a dar uma cólica? Pode. E aí, com que nós rimos agora da questão do industrializado e tal, a gente nunca sabe o que chega à nossa mão. Então, eu costumo orientar que nunca se dê papa com muitos legumes. Começa com 2, para você observar como aquele ser reage com aquele alimento. Porque tem outra coisa diferente que com a prática eu vi, que é o seguinte, o que prende meu intestino não prende o dela. Isso é uma outra pergunta. Então o que acontece? Você vai conhecer o ritmo, se a mandioca prende ou solta, se a cenoura, se a beterraba, enfim, o cará, o cabotiã, o inhame, para você ir vendo devagar como vai funcionando. Na hora, à noite, chegou a noite, começa a cólica. O que acontece? Tem um ciclo. E aí eu vou dizer o seguinte, o único lugar que explica isso aí é a medicina tradicional chinesa. Que o meridiano do intestino e do estômago, ele é mais para a parte da noite. Olha então, que interessante. Quando ele está funcionando, por isso que é importante a massagem que você faça na criança, que tem uma massagem chinesa que você faz dos meridianos de frente e de trás, você vai estimulando
e você vai melhorando o funcionamento. E realmente, o que você está falando, Bruna, condiz que as mães chegam e falam assim, olha, começa às 7 horas da noite a cólica, ou então começa às 9. E pedem para se coloca ou não, dá uma medicação ou não, entendeu? E isso é uma coisa que dá para se trabalhar. Com essa massagem eu acho que ela fica uma coisa bem feita e com eficácia. O tio Luciano, que é o pediatra do Benjamin, ensinou uma massagem para aliviar esse desconforto. E a gente sempre faz em casa, né, filho? A gente faz antes do banho para ele relaxar. E a gente vai ensinar você agora, mamãe. Tem que ter uma escova macia, tá? E você vai pegar a primeira parte anterior. Pode deixar a criança deitada ou então levar um pouco assim. Você vem aqui do tórax até o abdômen. Conta 10 vezes e para. E no umbigo você faz sentido horário 10 vezes também. Qual que é o parâmetro de ter feito efeito? É dar pequena vermelhidão na região. Na pele, né? Na pele, isso. Aí, nós vamos virar assim, da qual você pode colocar desse jeito. E você vem e faz esse movimento. 1, 2, até 10 vezes. Pelo menos 2 vezes ao dia. Você vai estar pegando aqui vários meridianos na parte da frente e vai ajudar a parte não só do abdômen, dos gases, mas na parte motora, na parte de acalmar o sono. Isso é da medicina chinesa, doutor? Isso é. Isso é uma massagem nos meridianos que tem vasogovernador e vasoconcepção. Aquela massagem com a mão, tem alguma direção? Assim, tem. Colo ascendente, transverso e descendente, que aí vai para o ânus e sai as fezes. Então você vai fazendo, sempre usando um óleo natural. Óleo de amêndoas, por exemplo? Pode ser o de amêndoas. E você faz esse movimento. E aí você pega, que não seria isso aqui, mas para esquentar, você coloca. Mas a bolsinha ou uma fraldinha quente? Pode ser, para quem não tem a bolsa é o ideal. Sim. Mas a fraldinha você pode esquentar e colocar no abdômen. Cuidado com a temperatura da fralda, viu? A mãe aqui quase uma Muito vez... importante é aqui, ó. Ver no braço da mãe. Aqui a gente sente a temperatura. Muito mais. Você joga até a parceira da madeira aqui. É verdade, gente, né? Uma madeira eu vejo muita gente testar aqui. E aí você fica relaxado e sem dorzinha. Obrigada.